Meus irmãos, a paz e a graça de Jesus esteja com vocês, todos que estão nos ouvindo agora e aqueles que porventura vierem a nos ouvir em outra ocasião. Nós estamos expondo, meditando no Evangelho de Marcos, e hoje nós damos prosseguimento no capítulo 1, apenas os versos 14 e 15. Acredito que nós já tivemos 4 momentos, 4 pregações, 4 exposições, e vimos do versículo 1 até o versículo 13. Vimos o princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Vemos que ele foi falado pelos profetas. O profeta Isaías e o profeta Malaquias falaram de um precursor, do homem que iria anunciá-lo, o mensageiro que viria adiante dele, a voz do que clama no deserto. Nós vimos também quando este Jesus apareceu e foi batizado por este João, que era um homem que se vestia de peles de camelo, alimentava-se de gafanhoto, de mel silvestres, vivia nos desertos e veio proclamando o batismo de arrependimento e anunciando que depois dele viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E ele já veio e ele já batizou com o Espírito Santo. E João dizia: eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Ele veio, foi batizado por João. Logo em seguida, ao sair do rio, houve ali um testemunho lindíssimo, um testemunho espiritual, um testemunho que eu não sei encontrar uma palavra para descrever, onde o Pai e o Espírito participam do batismo de Jesus. Os céus se rasgam, o Espírito de Deus desce como pomba ali sobre a cabeça de Jesus batizado, e uma voz dos céus rasgados ressoa e diz: este aí é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus sai do batismo com essa convicção, com essa certeza: eu sou filho de Deus, nada tirará essa convicção de mim. E Jesus é levado então ao deserto pelo Espírito Santo, que tinha repousado sobre ele ali, e o leva agora, o impele, o empurra para o deserto, e ele vai para o deserto. Ali ele passa 40 dias sendo tentado pelo diabo e o vence em todos os seus ataques. Jesus é vitorioso no deserto. O novo Adão, o segundo Adão, porque o primeiro Adão perdeu no jardim, e o segundo Adão, o Adão perfeito, venceu no deserto e venceu por nós. Tudo isto ele fez por nós. Marcos não diz quais foram as tentações, mas ele diz apenas que Jesus estava com as feras e os anjos lhe serviam. E assim, Jesus sai deste momento de luta, deste momento de provação, de tentação, e logo depois aqui, nos versículos de número 14 e 15, você observa o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então tem algumas verdades que nós podemos extrair desse texto para as nossas vidas, verdades importantes, que o Espírito do Senhor nos ajude. Que o Espírito do Senhor venha com força, com poder, com violência, santa violência sobre as nossas vidas. Às vezes nós precisamos ser sacudidos, e que o Espírito de Deus nos sacuda nesta noite.
O Espírito de Deus não precisa, irmãos, escutem o que eu vou dizer. O Espírito de Deus não precisa de um clima. Ele não precisa de um clima. No mundo do romantismo, as pessoas dizem assim: eu vou ter um encontro com alguém, pode ser até uma coisa lícita, com a sua esposa, com o seu marido, e aí é um local, é um cômodo às vezes da casa, ou é um espaço reservado em um restaurante, ou é mesmo um quarto de um hotel, de uma pousada, e ali se cria um clima, e ali tem uma mesa bem posta, e ali tem velas, aquela luz amarelada, não é? E ali tem uns pratos mais ou menos sofisticados. Cria um clima, uma música ambiente. Não cria um clima, né? Cria um clima. Pois é, o Espírito Santo não precisa de clima. Louvado seja Deus. Amém? Essa é uma grandiosíssima heresia. Achar que o Espírito Santo precisa de um clima. Eu aqui olhar para vocês que estão reunidos e dizer: vamos, irmãos, agora começar a glorificar, começa aí a pular, começa aí a pensar, começa aí a levantar a tua mão, começa aí a chamar, a clamar, vamos criar um clima para que o Espírito venha. Irmãos, isso é uma grandiosíssima heresia. Porque o Espírito sopra onde quer. Ele sopra onde quer. O Espírito não é atraído. Vamos criar uma armadilha para o Espírito. Vamos criar uma arapuca para o Espírito. Não, irmãos. Vamos criar um magnetismo para atrair o Espírito. Tem até canções que falam disso. Vamos atrair a presença. Irmãos, não falem isso, pelo amor de Deus. Não embarquem nessa, pelo amor de Deus. O Senhor Deus triuno, a Trindade Santa, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus soberano. Ele não é um Deus seduzível. Vamos seduzir Deus e trazê-lo para cá, não. Então que o Espírito Santo venha sobre nós. Que Ele, com a sua palavra, nos esmague, nos confronte, nos impulsione, faça o que for preciso, porque só Ele sabe o que é preciso. Se eu falar além disso, eu vou estar errando, eu vou estar pecando, eu vou estar falhando, porque eu vou me basear no meu julgamento, de olhar para você, cada um de vocês, e dizer assim: eu tenho a impressão que a irmã Cristina está precisando que o Espírito Santo faça dessa forma com ela. Mas talvez a irmã Helena, acho que ela está precisando de outra coisa. Eu não sei, o Espírito é quem sabe. Então que a sua palavra faça aquilo para o qual o Senhor a enviou. Ela não voltará vazia. Ela não voltará vazia. Pois bem, então aqui nós temos a primeira notícia do versículo de hoje, é que João foi preso. Então aquele que anuncia o reino de Deus, aquele que anuncia o rei do reino de Deus, aquele que foi profetizado por Malaquias, envio diante de ti um mensageiro, aquele que foi profetizado por Isaías, voz do que clama no deserto, preparai, endireitai os caminhos do Senhor, aquele sobre quem Jesus posteriormente falou, dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que ele, este homem foi preso. Deus não impediu que viessem pessoas e o prendessem. Aí já começa o escândalo do reino de Deus. O reino de Deus é escandaloso para o mundo.
Tentem imaginar comigo para quem Marcos estava escrevendo. Quando Marcos escreveu, ele não pensou em vocês, ele não pensou em mim, ele não pensou no Brasil, porque o Brasil nem existia. Quando o Espírito inspirou Marcos a escrever, ele pensou em nós, ele pensou no Brasil, ele pensou em todos os seres humanos, porque a palavra do Senhor é para todos, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. Mas o Marcos não, ele tinha sua limitação. Quando ele estava escrevendo, ele pensava, segundo os estudiosos, e tem sentido, ele pensava nos romanos. Ele escreveu esse evangelho, ele escreveu essa notícia sobre Jesus para romanos leem, para que os romanos lessem essa notícia. E aí ele já está escandalizando os romanos, no sentido de que os romanos vão pensar assim, escandalizando que eu digo, ele não está errando não, é o romano que não entende. Mas que reino é esse? Que reino é esse, cujo arauto é preso? Que reino tão fraco é esse, que aquele que vem anunciar, o porta-voz do reino, é assim preso facilmente? E eles já tinham ouvido que esse rei, aliás, que esse arauto, que esse porta-voz andava vestido com pele de camelo e comia mel e comia gafanhoto e vivia nos desertos. E gritava: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Que reino? Você não está vestido como quem anuncia um rei. Você não come o que comem aqueles que estão na mesa do rei. Você não se parece nada com a família real. Então começa já essa notícia aí sendo reforçada. Aquele que está no reino de Deus está sujeito a ser preso, está sujeito a sofrer. E todos nós sabemos que ele terminou com a sua cabeça decepada e colocada numa bandeja de prata, porque é isto que o mundo quer fazer com aqueles que estão no reino. E Deus não o livrou. E Deus é bom. E Deus ama João Batista. Mas Deus tem os seus planos. Deus é soberano. João Batista entrou em cena para depois sair. Ele dizia: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Eu estou com o noivo até o momento que ele se encontra com a noiva. Depois que ele se encontra, eu saio de cena. Um pregador muito famoso e muito bom, ele faz a comparação de João com as antigas telefonistas que haviam em tempos passados, em que a pessoa queria fazer uma ligação e não podia fazer diretamente com a pessoa que ela queria falar. Ela falava com a telefonista. Aqui acolá a gente assiste um filme antigo e aí a pessoa diz assim: telefonista, me ligue com não sei o quem, não sei quem, não é assim? E aí a telefonista fazia o contato, fazia a ligação, o link, e depois que a pessoa conseguia estar em contato com o outro que ele queria falar, o que acontecia com o telefonista? Saía de cena. Então João era como esse telefonista, ele fez o contato. Na hora que a ligação se estabeleceu, João saiu de cena. Foi preso. E depois sabemos que ele será morto. E Jesus ficou sabendo que ele estava preso, é o que diz aqui, né? Jesus foi para a Galileia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. A região de Zebulon, de Naphtali, caminho do mar, região da Galileia. O povo que habitava em trevas viu uma grande luz. Lá está Jesus indo para a Galileia e Jesus vai levando a luz para a Galileia. Ele próprio é a luz e ele também vai levando a luz para a Galileia.
E aqui diz que luz é essa que Jesus levava. Aqui diz que ele foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Esta é a luz que nós precisamos. O que nós precisamos é de pregação do evangelho. Nós precisamos da pregação do evangelho. Nós precisamos ajustar as nossas expectativas, irmãos. O que é ajustar as nossas expectativas? É consertar na nossa cabeça as ideias que nós temos daquilo que estamos esperando quando nos tornamos seguidores de Jesus. O que você esperava encontrar quando você começou a seguir Jesus? E alguém que nesse momento possa estar me ouvindo e que não segue Jesus, e que é convidado a seguir Jesus nesse momento, o que é que você espera encontrar? O que é que você espera que aconteça quando você começar a seguir Jesus? Nós precisamos ajustar essas expectativas. Porque tem gente, muita gente esperando encontrar coisas que Jesus não vai dar. Esperando alcançar objetivos que não fazem parte desse reino. Irmãos, eu vou dizer uma frase agora que ela poderá ser mal entendida, mas eu vou explicar. Jesus não veio para curar pessoas. Jesus não veio para expulsar demônios. Jesus não veio para ressuscitar mortos. Jesus curou pessoas. Jesus expulsou demônios. Jesus ressuscitou mortos. Glória a Deus. Grande é o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu fico feliz que Ele tenha feito isso. E eu creio que Ele é poderoso para fazer todas estas coisas ainda hoje, se Ele quiser. Mas Ele disse, avançando um pouquinho aqui, deixa eu avançar um pouquinho aqui. No capítulo 1 mesmo. No versículo 38. Vou avançar um pouquinho, mas depois vou voltar, porque a gente vai passar por esse versículo também, se Deus permitir. Porque nós vamos ver todo o Evangelho de Marcos, se Deus permitir. O versículo 38 diz o seguinte: depois que Jesus curou muita gente, não é? Se você observar antes do versículo de número 32, tem falando assim, muitas outras curas. Tem a cura da sogra de Pedro, atrás tem a cura de um endemoniado de Cafarnaum, não é? Tem dizendo que em um momento chegaram até Jesus e a todos ele curou. Muita cura, fala de muita cura. E quando chega no versículo de número 38, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Vamos às povoações vizinhas. Para quê, meus irmãos? A fim de que eu pregue também ali, nesses outros lugares. Pois para isso eu vim. Sublinhe isso aí. Pega o marca-texto, verde limão, rosa choque, né? Amarelo Detran. Acabei de inventar um aqui, amarelo Detran. Sublinhe isso aí. Jesus está dizendo, para que você veio, Jesus? Eu vim para pregar. Estou inventando, irmão? Não, é porque você é pregador, aí você está puxando a brasa para a sua sardinha. Não, puxando brasa para lugar nenhum. Jesus disse, está claro aí, eu vim para pregar, para isto eu vim. As curas, as libertações, os prodígios são acessórios,
são efeitos, são consequências, são secundários, mas é a pregação do Evangelho. Porque por mais que Jesus tenha até aqui no Evangelho de Marcos, dizendo assim, muitos vieram e todos ele curou, mas nós sabemos que Jesus não curou todas as pessoas doentes da sua época. Você sabe disso. Jesus está ali, nasceu na Judéia, foi para o Egito, retornou para a Galileia, cresceu em Nazaré, depois começou a andar por várias cidades, aí tem Cafarnaum, aí ele chegou até aí, além fronteiras um pouco, não é? Na região de Tiro e Sidom, Betsaida, a aldeia de Betânia, tantos lugares, própria Jerusalém. Tinha gente pra caramba ali. Você acha que todos os doentes foram curados por Jesus, irmão? Não. Na multidão que ouvia o sermão do monte, devia ter muita gente doente. E ele deve ter curado alguns. Mas eu tenho certeza que saiu gente dali sem ser curado. Mas não saía ninguém da presença de Jesus sem o quê? Sem ouvir a pregação dele. Então ajuste sua expectativa. Qual é a expectativa que tu tem que ajustar? Eu quero pregação. Eu quero ir para esse reino, eu quero congregar, eu quero estar na igreja, eu vou me reunir porque eu quero pregação. Entenderam, irmão? Vocês estão entendendo que não se trata de um homem. Porque tem um homem lá, uma pessoa lá, uma mulher que prega muito bem e eu vou ouvir. Não é isso. Eu quero a pregação do reino. Ela poderá sair de uma senhora, ela poderá sair de uma criança, ela tem que sair do púlpito, mas eu quero a pregação do reino. Essa é a minha expectativa, essa deve ser a sua expectativa. Quando tu chega perto de Jesus, a expectativa que tu tens, Senhor, o que tu tens para me dizer? Estão entendendo, irmão? E não, Senhor, é porque eu estou cheio de problema lá em casa, e tem isso, tem aquilo, blá, 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 blá. Eu sei que você tem, eu também tenho. Mas ajustemos as nossas expectativas. Até porque esse montão de problemas que você tem, né? Irmãos, eu vou te dar uma notícia. Recebe aí, meu querido, minha querida, recebe aí vocês aí que me veem por aí, né? Recebe aí, vou te dar uma notícia. Nunca vão se acabar enquanto você estiver na terra. E não adianta dizer está queimado e nem está amarrado, porque eu não estou jogando praga em ninguém. Não vão acabar. Sabe o que pode acabar? É a nossa debilidade, é o nosso despreparo. É isso que pode acabar. Nós podemos passar a ficar preparados em Cristo para viver e suportar e aguentar e administrar e vencer e andar por sobre essas águas. Estas águas não deixarão de existir enquanto este mundo velho, caótico, sujeito que jaz no maligno, enquanto este mundo estiver assim, estas águas não vão se acabar, mas em Deus, em Cristo, no Espírito, na pregação da sua palavra, nós recebemos poder para andar sobre as águas. Estou me lembrando quando Jesus veio se encontrar com os discípulos sobre as águas, como estava o tempo? Tempestade. E enquanto ele andava sobre as águas, como estava o tempo? Tempestade. E quando ele chamou Pedro para andar sobre as águas, Pedro andou sobre águas tempestuosas, águas agitadas, e ele andou por cima delas. Jesus não fez assim, e Pedro talvez até tivesse pensado nisso.
Senhor, eu quero ter essa experiência aí, mas dá uma acalmada no mar primeiro, porque eu não quero andar no mar balançando assim também demais não. Deixa o mar bem tranquilo, deixa o mar que era o lago, não é? Era o mar da Galileia. Deixa esse lago bem tranquilo, porque aí talvez fique mais fácil de eu andar. Não, venha assim mesmo, venha por cima das águas turbulentas. Amém? Faz sentido demais, isso que faz tanto sentido, que não cabe nem nesse espaço, tanto de sentido que faz. É por isso que o salmista diz assim, lá no Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Ele não tira a angústia, Ele é um socorro na angústia, Ele entra na angústia junto com você. Você está num caminho de angústia e Deus é um socorro na angústia. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará até o romper da manhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Só que essa noite, irmão, ela pode durar 100 anos. Tem uns ingênuos aí que pensa que é uma noite mesmo. Eu estou hoje angustiado, é de noite. Quando eu for dormir amanhã eu me acordo alegre, porque está escrito que a alegria vem pela manhã. Não é na próxima manhã não, irmão. A noite é longa. A noite vem em que ninguém pode trabalhar. Jesus falou isso. A noite, nós estamos vivendo a noite. A noite é algo que não foi planejado por Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque a Nova Jerusalém não terá noite. Mas enquanto nós estivermos aqui, passaremos pela noite. Um homem do passado, santo de Deus, não dos tempos bíblicos, de tempos um pouco posteriores, ele falava a noite escura da alma, é aquele tempo ruim. O apóstolo Paulo falava do dia mau. Aí a pessoa lê lá, o dia mau, ela pensa que é o dia 24. É o dia 2, é o dia mau. Não é o dia não, é um período. Então, neste período em que nós enfrentamos águas turbulentas, mares tempestuosos, angústias, uma atrás da outra, em que as coisas se perturbam diante de nós, em que as coisas não vão bem, e elas vão de mal a pior, irmãos, ouçamos a pregação de Jesus de Nazaré. Ele quer nos dar a pregação no meio da tribulação, no meio da luta, nós precisamos de pregação. Amém? Isso é importante demais. Porque muita gente acha que, porque eu estou passando um problema e eu vou fazer uma campanha de oração. Então vão ser 7 domingos, vão ser 7 quintas, vai ser um mês. Quando eu terminar isso aqui, vai terminar. Vai não, irmão, não vai. Você precisa da pregação. Pregador, está dizendo que não é para orar? Eu não sou nem doido de dizer isso. Orai sem cessar. Irmãos, eu não quero dizer aqui nada de mim. Tudo que eu disser aqui é repetição do que está na Bíblia. Orai sem cessar. Por que Paulo diz orai sem cessar? Porque a necessidade de orar nunca vai acabar. Nós sempre teremos necessidade de orar, porque sempre estaremos em angústia e em tribulação. Parece uma notícia ruim, mas não é não, porque o Senhor Jesus está conosco no meio do fogo. Quando passares pelas águas, não te afogarás. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. Glória a Deus. Aleluia.
Sabe como é que o povo entende esse texto? Jesus não vai deixar eu passar pelas águas. Mas não é isso, irmão. Lê direito. Escuta direito. Escuta direito, lê direito. Ele não está dizendo que não vai deixar você passar pelas águas. Tu vai passar pelas águas, vai se perturbar. Ah, Senhor, socorre-me. Mas tu não te afogarás. Quando passares pelo fogo, irmão, deve ser muito ruim passar pelo fogo, hein? Diz que vai passar pelo... Mas não te queimarás. Mas você não vai se livrar de passar pelo fogo. E o não te afogarás e o não te queimarás é a vitória final sobre o mal e sobre o pecado. Ajuste sua expectativa. O caminho de Jesus não é para todos. Se você está procurando um caminho confortável, o caminho de Jesus não é para você. O caminho de Jesus é esse. O caminho do reino de Deus é esse. Jesus, voltando aqui para o versículo de número 14, então, ele estava pregando o evangelho. E a pregação do evangelho é o versículo 15. Olha só que maravilha que Deus fez na vida de Marcos. Marcos, eu vou te dar um presente. Eu vou fazer você conseguir escrever em uma frase o evangelho de Jesus de Nazaré. Em uma frase. A pregação de Jesus, eu vou te dar sabedoria para você resumir a pregação de Jesus. E a pregação era: o tempo está cumprido. Amém? Chegou o tempo. Que tempo? Um dia triste. Houve um dia, um triste dia, em que Adão pecou. Né? A Letícia está com essa reação aí, porque é uma canção infantil que ela gostava de ouvir. Né? E ela até chorava, criança chorava. Houve um dia, um triste dia, em que Adão pecou. Ele e Eva, me ajuda aí? Acreditaram nas mentiras que o diabo contou. Né? Esse foi um triste dia, mas aí, ali o evangelho começou a ser anunciado, porque o Adão ficou olhando para a mulher, provavelmente, ele não tinha esse nome ainda, né? O Adão era os dois. Adão é humano. Humano, vem cá, humano. Quando a mulher comeu do fruto, que ela veio e trouxe para o homem, e que a desgraça se estabeleceu, e o Adão sabia o que aconteceria, porque Deus disse: comeu, morreu, né? Se você comer, morrerá. E eu acho que ele ficou olhando para a mulher só esperando. Ela vai morrer. Cadê? E ele também tinha comido, mas ele tentou escapar, porque ele olhou para Deus e disse: a mulher que tu me deste. Quem sabe, hein, irmão, isso é bem coisa de homem mesmo. Quem sabe ele não pensou assim: mata ela e me dá outra. Mata essa daí, porque ela não deu certo, não. Ela foi lá e entrou na conversa lá da serpente. Manda outra aí, vamos começar de novo, né? Mas ela não morreu. Aí ele olhou para ela e disse assim: viveu. Tu é uma vivente. Sabe o que significa isso? Eva. Eva. Eva significa isso aí. Tu viveu. Viveu para ser a mãe de toda a humanidade. Viveu. Sobreviveu. Porque o cordeiro já tinha sido morto
antes da fundação do mundo. Antes que Eva comesse do fruto, a mulher comesse do fruto, desse ao seu marido, que também comeu, atraindo para si a morte, o cordeiro já tinha sido morto. E a salvação já estava estabelecida. Foi por isso que ela não morreu. Foi por isso que o mundo não explodiu. Foi por isso que os anjos não se desintegraram. Porque toda a criação estava fundamentada na vida daqueles dois, em que eles não pecassem. Mas a Trindade, em sua soberana onisciência, sabendo o que ia acontecer, fez um plano de salvação antes que a perdição acontecesse. Amém? Vocês creem nisso? Porque a Trindade estava sozinha e ao mesmo tempo não estava. Estava em perfeita união. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha mais ninguém. Nem anjo, querubim, serafim, ancião, seres viventes. Não tinha nada. Só eles três. Pai, Filho e Espírito Santo. Vivendo em plenitude, em harmonia. E aí eles decidem expandir. Eles decidem criar. Mas eles sabem o que vai acontecer. E aí uma das pessoas da Trindade sabe que vai precisar se sacrificar. E aí ali, naquele momento em que ele decide se sacrificar, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que o universo não se desintegrou. Todo o universo, tudo que está criado, está sustentado na palavra do seu poder. Tudo está sustentado no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso que Deus olhou para a serpente e disse aquilo que é chamado de proto-evangelho. Proto é tudo que é assim primeiro, não é? Um protótipo. A pessoa diz assim, eu vou fazer um protótipo aqui de um carro. É que o carro ainda não existe. Aí ele vai desenhar pela primeira vez aquele carro para ver como é que fica. É um protótipo. Proto-evangelho é a primeira vez que o evangelho é anunciado. É quando Deus diz assim, a serpente esperando que a mulher morresse. Aí, ó, serpente, eu lamento muito frustrar suas expectativas, mas essa mulher não só vai sobreviver, como eu estou fazendo um pacto com ela. Eu estou fazendo um pacto com a maternidade. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça. Ali é o evangelho sendo anunciado pela primeira vez. Ou seja, a partir daquele dia, os humanos que criam neste Deus começaram a esperar o tempo em que isso iria se cumprir. O que é que Jesus diz no versículo 15? O tempo está cumprido. A semente da mulher está aqui, no meio de vocês. Irmão, isso é para glorificar de pé. Isso aí, né? Não é não? A semente da mulher está aqui, no meio de vocês. E o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui, bem pertinho de vocês. Pode ser entendido assim. Alguém poderia entender de outra forma. Está chegando, não veio ainda. Tem sentido, porque ele não veio todo, mas ele já estava lá. O reino de Deus já está aqui. Não se enganem por estarem vendo um homem sem uma coroa, sem vestes reais, sem pompa, sem cavalos brancos, sem carruagens douradas. Não se enganem, o reino de Deus está aqui. Não se enganem ao olhar para o trono de César e veem César sentado lá. O reino de Deus está aqui. Aí eu me pergunto, é isso que as pessoas vêm buscar dentro das igrejas?
Eu vim para buscar o reino de Deus. Eu quero ser um súdito deste rei, saber o que ele quer de mim, saber como ele quer me colocar nas suas fileiras, no seu exército, no seu campo. Eu quero saber o que ele quer que eu faça. Eu quero ouvir dele, eu quero ouvir as palavras dele, eu quero ouvir a pregação. É isso que o povo está indo buscar nas igrejas? Não é, pois ajuste as suas expectativas, porque é isso que Jesus tem para dar, e é melhor do que o que você está vindo buscar. Eu sempre vou repetir isso: o que Jesus tem para dar é melhor do que o que você está vindo buscar. As pessoas faziam canções, ainda fazem, canções bem intencionadas, bonitinhas, fofas. E eu me lembro de uma, quando eu era criança, alguém cantava assim: você veio buscar a sua bênção, eu também vim buscar a minha bênção. Este é o meu lugar e eu só saio daqui quando a bênção chegar. É bonitinha. Mas não é a expectativa que a pessoa deveria ter. A não ser que a bênção que essa pessoa está dizendo na canção seja a pregação do rei, do reino de Deus. Eu vim para ouvir a pregação de Jesus de Nazaré. Esta é a bênção. Mas, irmãos, com toda boa vontade que eu puder ter no meu coração, eu não consigo acreditar que quando alguém cantava esse corinho, eu estava pensando nisso. Estava pensando em outras coisas. E eu digo isso não com espírito de crítica, de guerra, de humilhação, de derrubar alguém, mas com espírito de correção. Corrija as suas expectativas. A bênção é a pregação do evangelho. Eu não costumo dizer assim, Deus tem me tocado para isso, eu não costumo, mas eu sinto que Deus tem me tocado porque entre aspas, do nada eu comecei a ficar com a vontade de pedir os irmãos para orar pelos pregadores. Eu sei que vocês já viram eu pedir aqui. Orem pelos pregadores. Orem pela pregação do evangelho. Quando a gente vem para cá, para de trás do púlpito, normalmente o certo é a gente se prepara. Não é? Eu me preparei. Eu não cheguei aqui assim, chegar ali e vou falar o que vem na minha cabeça, não. Mas tem um detalhe importante. Vocês que estão aí ouvindo em todo lugar, em qualquer lugar, vocês que estão aqui sentados, também tem que se preparar para ouvir a pregação. Se prepare para ouvir a pregação, irmão. Abre o teu ser e o Senhor te encherá de bens. Infelizmente, tudo que o povo lê na Bíblia distorce. Mas é disso que está querendo falar, os bens que vêm da pregação do evangelho. Ama a pregação do evangelho, irmão. Pede ao Senhor para que você possa amar a pregação do evangelho. Para que esse amor supere a tua frustração de não ter o teu pedido atendido, de não ter a tua dor aliviada, de não ter a tua doença sarada, de não ter o teu problema resolvido, mas que você diga assim: mas Senhor, que o amor pela palavra supere tudo isso. Que eu possa ter dentro de mim um sorriso, uma alegria, uma felicidade, porque apesar de eu estar sofrendo e de as coisas não estarem indo tão bem na minha vida aqui, material ou física, ou até mesmo familiar, mas eu me alegro porque a pregação do evangelho chega em mim. Porque eu tenho acesso à pregação do evangelho. Nos países onde a Bíblia e o Evangelho são perseguidos, as pessoas são capazes de morrer para ouvir uma palavra. Eu já contei aqui uma vez, eu vi uma pequena entrevista de uma missionária que
conseguiu trazer para cá uma pessoa lá de um país da Coreia do Norte, onde tudo é muito fechado. As pessoas não conseguem ouvir a pregação do Evangelho, elas não conseguem ter acesso à Bíblia. E quando ela chegou aqui no Brasil, ela ficou assim, no bom sentido ela ficou desesperada, no bom sentido ela ficou assim, agitada. A vontade dela é: ei, por que vocês não estão com a Bíblia? Ela ficava correndo pelas ruas e perguntando: por que vocês não estão andando com a Bíblia pela rua? Por que não tem alguém lendo aqui bem alto para todo mundo ouvir? Porque lá onde eu vivo ninguém pode fazer isso. Em lugares assim onde a perseguição é ferrenha, as pessoas deixam de lado os seus problemas pessoais, o que elas querem é a pregação do Evangelho. Porque na hora que o barco está afundando, você percebe aquilo que você achava que era importante e que não é. Tuas mágoas, teus ressentimentos, teus desejos, teus sonhos, teus planos, tuas coisas egoístas, joga tudo fora. Eu só quero a palavra do Senhor. Mas às vezes, para poder chegar nesse ponto, é só quando a gente é esmagado, colocado num leito de dor, entubado, sondado, sei lá, perseguido, ameaçado. Que nós não precisemos disso para amar o Evangelho, que nós, Senhor, isso aqui é uma oração, Senhor, que nós amemos a pregação da Tua Palavra, sem precisarmos ser esmagados para isso. E eu não digo esmagados, dizendo assim que Deus diz assim: ó, vou fazer tu amar minha palavra agora te esmagando. Não, é porque é de nós mesmo, isso é de nós. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão muito assim, um pouco mais folgadas, a gente quer que elas fiquem mais. Ajuste as suas expectativas, irmão. Você entendeu o que é isso, né? Ajuste suas expectativas, né? Tu estava esperando uma coisa, comece a esperar outra. Espere o que Jesus disse que veio dar e não aquilo que você queria que ele tivesse vindo dar. Ajuste. Ou então, procure outro canto. Isso aqui é uma frase meio complicada, porque eu não quero que você procure outro canto. Mas é porque eu estou me lembrando de uma comparação que eu vou fazer agora. Você chega em uma repartição pública. Aí você vai no setor para resolver um assunto. Aí você vai com toda a expectativa: agora eu resolvo esse assunto aqui. Não é não? Não vai, né? Aí tu leva lá um calhamaço de papel, de documento. Aí fica numa fila esperando, pega uma senha. Pegou a senha 575. Tem 10 pessoas na tua frente. É muito? É, porque cada uma dessas pessoas passa meia hora, 45 minutos. Aí chega a tua vez. Aí quando tu chega a tua vez, aí tu abre os teus papéis, mostra, diz o teu problema. Aí o cara do outro lado da mesa diz assim: não é aqui não. Tem ou não tem isso? Pois é. Pois você e eu e muita gente está correndo risco disso, viu? Vão passar a vida inteira na igreja procurando uma coisa, e quando chegar o grande dia e que elas disserem cadê, e Jesus vai dizer: não é aqui não. Apartai-vos de mim para outro lugar, porque eu não vos conheço. Ah, mas nós expulsamos o demônio. Ah, mas nós não sei o quê. Você não quis a pregação. Você não quis a vontade do Pai. Você não quis se relacionar comigo. Você não quis me conhecer. Você não quis saber quem eu era. Você só quis que eu soubesse quem você era. Pior, você só quis que eu soubesse quais eram os teus desejos, esperando que eu realizasse cada um deles. E isso não é relação que se preste. Nem humanos gostam disso. Você gostaria que uma pessoa ficasse com você só para você satisfazer o desejo dela? Isso é conhecer? Isso é se relacionar? Pois é, se nenhum humano aceita, imagine Jesus. Por isso que ele vai dizer para essas pessoas: ó, vocês passaram esse tempo todo na fila em vão. Não era aqui. O que vocês queriam não era aqui. Por isso, ajuste a sua expectativa. Não queira o que você queira o que Cristo quer, porque é muito melhor. E isso
se resume em você, então, se arrepender e crer no Evangelho. Amém? Antes de ler esses dois itens que poderiam ser transformados em tópicos longos de uma pregação, eu não vou me alongar, porque o que eu disse corresponde a isso. Ajustar a expectativa é se arrepender. Ajustar a expectativa é crer no Evangelho. Creia. O Evangelho é o que ele diz que é. Não fique tentando colocar outras coisas no Evangelho. Creia no Evangelho. Não acrescente aquilo que você deseja ao Evangelho. Não acrescente. E nós, os pregadores, que o Senhor, por sua misericórdia, concede para nós essa honra, precisamos muito das orações dos irmãos, para que nós possamos entender a palavra e transmitir esta mesma palavra, como eu estou agora transmitindo para vocês, para que não haja erro, para que não haja expectativa falsa, porque muita expectativa falsa é criada por pregação falsa. Vem uma pregação falsa e aí ela cria nas pessoas uma expectativa falsa. Isso é tão fácil de acontecer e é tão lamentável que seja assim. É muito fácil, irmão, porque se parece tanto com a verdade. Se parece tanto com a verdade, eu dizia assim para você que me ouve. Cada um de vocês que estão me ouvindo agora, né? Eu olhar para vocês, eu olhar assim para a câmera, que nem aquele pessoal famoso. Aí dizer assim, olha, esse sonho que Deus colocou no teu coração, Ele vai realizar. Nem eu falar assim desse jeito. Isso não tem uma cara de verdade, né, irmão? Mas é mentira, viu? Não é a pregação do Evangelho. Leia Marcos todinho, Mateus que vem antes, Lucas, João. Procure as palavras de Jesus. Veja se combina com Jesus dizer uma frase dessa. Veja se você consegue imaginar Jesus abrindo a boca e dizendo isso. Irmão, não te preocupa se foi Deus colocou esse sonho aí no teu coração, ele vai realizar. Sonhos materiais, coisas só para a pessoa mesmo. Eu estou dando só um pequeno exemplo de uma expectativa falsa que deve ser ajustada. Que o Senhor ajuste as nossas expectativas. Que nós possamos sintonizar com Deus, pensarmos o que Deus pensa e nos sintonizarmos, nos adequarmos à sua vontade para nós. Que nós nos arrependamos, que nós creiamos nessa palavra em nome de Jesus. Amém e amém.